E aí, galerinha, voltamos. Nós paramos aí no final da outra aula, falando sobre diluição de soluções, falando sobre mistura de soluções. E sobre mistura de soluções, ficou faltando exercício aí para nós fazermos sobre isso. Lembrando, né, o finalzinho da aula anterior, que acabamos de ver, nós vimos que numa diluição, a massa do soluto da solução 1 é igual à massa do soluto da solução 2, né, depois de adicionado o solvente. Então, CV igual a CV, CV1 igual a CV2, MET igual a MET, MET1 igual a MET2, e MV igual a MV, MV1 igual a MV2. Tudo bem? Na mistura de soluções, considerando soluções que têm o mesmo soluto, a massa do soluto resultante é a soma das massas dos solutos das soluções que foram misturadas. Daí saiu que, se eu usar título, o M vezes T resultante é a soma dos M vezes T da solução 1 e da 2. O CV resultante é a soma do CV1 com o CV2. E o MV resultante é a soma do MV1 com o MV2. E assim, 3, 4, quantos tiver. E aí nós precisamos fazer um exercício para falar sobre isso. Então, nós temos um exercício numa lista que eu vou mandar para vocês. Exercício 103. Olha a pergunta dele. Ele está perguntando qual é a molaridade, então ele quer saber qual é a molaridade resultante de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 molar, então a concentração 60 ml, tá? Concentração da solução 1, 5 molar, desculpe, o volume da solução 60, concentração da solução 5 molar, mol por litro, com 300 ml, volume da solução 2, 300 ml, de uma solução que tem concentração 2 molar. 2 mol por litro. Então, os dados que você tem dessa questão, né, são esses. Então, vamos voltar lá para a página. Eu vou colocar os dados. Então, é a questão 103. Tá? Vou botar aqui página inicial. Vamos pegar um slidezinho aqui. Né, vamos duplicar esse slide, porque nós vamos precisar de qualquer forma dessas, né, concentrações. Então, vou tirar isso daqui que não está me interessando mais. Tudo bem? Vamos ver as informações que nós temos relacionadas a isso. Ele está dizendo que tem concentração molar da solução 1. Então, tem lá a concentração molar da solução 1. Deixa eu só pegar aqui um númerozinho para começar. Copiando aqui, vou jogar para lá para o branco. Aqui, concentração molar da solução 1. Ele falou que a concentração molar da solução 1 é 5 mol por litro. Então, 5 mol por litro. Vou tirar aqui do maiúsculo, por favor. Então, 5 mol por litro, essa é a concentração molar da solução 1. Tudo bem? Então, já tem a primeira informação aqui. Falou também qual é o volume da solução. Volume da solução 1, ele está dizendo que é 60 ml. Então, volume do tiro do subscrito aqui, né? Que é isso, vem para cá, porque tu tá assim. Olha lá, subscrito. Volume da solução 1, 60 ml. Então, joga lá, 60 ml. Tudo bem? Está dizendo que, a solução 2, concentração molar da solução 2, é, deixa eu pegar o valor aqui, 2 mol por litro. Concentração 2 mol por litro. E que o volume dessa solução 2 é 300 ml. Tudo bem? Então, você vai lá, essa questão 103, que eu vou encaminhar para vocês. Então, veja o que você está fazendo aí, pessoal. Está fornecendo valores de concentração molar e quer saber, a partir disso, qual é a molaridade resultante. Então, é lógico que, nesse caso, nós vamos usar a fórmula da concentração molar, né? Que é essa aqui. Ó. Essa é a fórmula que vai ser utilizada, porque essa é que fala de concentração molar. Então, a molaridade resultante é a soma das concentrações, né, dos MVs das soluções que foram misturadas. Então, se nós jogarmos aquilo que nós temos aqui, né, então vamos jogar aqui dentro, nós vamos ter o cálculo da resultante. Mas antes de nós fazermos isso, pessoal,
Vamos fazer uma análise aqui sobre o que você está misturando. Veja bem, você está misturando uma solução 5 molar com uma solução 2 molar. A resposta, você já sabe, vai ser um valor entre 2 e 5. Tá? Então, você vai lá ver as respostas. Tu sabe que a resposta é um valor entre 2 e 5. Maior que 2, menor que 5. Portanto, pode ser 1,5, 3,5, 2,5. Tá? Mais próximo daquele que tiver maior volume. Então, esse aqui tu tem quanto? 60 ml. Esse tu tem 300 ml. Então, a resposta é entre 2 e 5, mais próximo do 2. Se você for voltar ao que você tinha lá, você tem duas possibilidades. Essa menor não vale. 2 é igual, 5 é igual, não vale. Então, a resposta ou é 2,5 ou é 3,5. Mas a resposta é um valor entre os dois, mais próximo do maior volume. Quem é que tem maior volume? A solução 5 molar, 60 ml. A solução 2 molar, 300 ml. Então, a resposta é um valor mais próximo daquela que tem concentração 2. Então, a resposta é 2,5. Lógico que esse é um caso que você pode fazer assim. Mas não é sempre que dá para fazer assim direto. Então, como é que eu faço aqui? Então, você vai jogar os valores. A minha molaridade resultante vai ser igual, né? Veja que eu tirei o volume lá, que vai passar para o outro lado dividindo. Vai ser igual, concentra molaridade da solução 1, que é 5, vezes volume da solução 1, que é 60, mais molaridade da solução 2. Qual é a molaridade da solução 2? Molaridade da solução 2, que é, onde é que tu tá que eu me perdi? 2, vezes volume da solução 2, que é 300. Tudo bem? Tudo isso dividido pelo volume resultante. Que esse volume resultante que estava aqui, ó, eu sumi com ele. Então, eu vou ter que dividir isso tudo pelo volume resultante. E o volume resultante é a soma dos volumes, que é 60 mais 300. Se você fizer isso, 5 vezes 60, isso vai dar 300. 2 vezes 300 vai dar 600. Então, 300 mais 600, isso vai te dar 900. Tudo bem? Estamos ligadinhos aí no meu cálculo de cabeção. Então, ó, tá a resposta lá. Opa! Você vai ter o que nessa resposta? Vamos jogar aqui. Não é fácil fazer aula assim, mas estamos fazendo. 300 mais 600. Então, isso aqui vai dar 900. Dividido por 60 mais 300, isso aqui vai dar 360. 360. Se você for lá, pegar a sua calculadorazinha bonitinha, vamos lá, ver se eu consigo pegar a minha calculadorazinha aqui. Calculadora, onde está você? Olha lá. Se você pegar a sua calculadora e fizer esse singelo cálculo, abre aí, por favor, calculadora. Calculadora. Então, se você fizer o singelo calquinho que apareceu lá, que era 900 dividido por 360, você já sabe quanto vai dar. Qual é a resposta que tinha dado lá? 2,5. Vamos ver se é verdade? Olha o valor lá, 2,5. Então, veja que a resposta é sempre um valor entre os dois. Então, isso aqui vai ser igual a 2,5 mol por litro. A resposta tem que ser um valor entre os dois, mais próximo daquele que tiver o maior volume. Então, a resposta entre 5 e 2, mais próximo do maior volume. Então, nesse caso, não precisamos nem ter feito cálculos lá para fazer de cabeção. Percebeu, pessoal? Então, isso é mistura de soluções. Então, sempre que você tiver mistura de soluções, você vai fazer a partir daí. Agora, que tipo de mistura de soluções? Mistura de soluções que tem o mesmo soluto. Então, misturando soluções onde o soluto é o mesmo. Tá? Depois, nós temos a segunda parte, que é mistura de soluções de novo, só que agora mistura de soluções aonde os solutos vão ser diferentes. E esses solutos diferentes são, na verdade, um ácido e uma base. Então, soluções diferentes, onde um soluto é um ácido e o outro soluto é uma base.
Quando eu faço mistura, pessoal, desse ácido com essa base, o que vai acontecer? O ácido vai reagir com a base. E um ácido reage com a base formando o quê? Sal e água. Então, quando você faz essa mistura, tu pode fazer esses cálculos todos a partir do chamado cálculo estequiométrico, que é um assunto que você já viu no semestre passado. Mas dá para fazer isso por fórmula. E nesse caso, por fórmula, fica mais fácil. Só que tem que tomar um cuidadinho. Quando você vai fazer essa mistura de ácido ou base, a fórmula não é uma fórmula estanque, não é sempre a mesma. A fórmula depende de quem você está misturando. Depende qual é o ácido, qual é a base que você vai misturar. Então aqui você tem lá uma solução, né? Pode ser de um ácido ou uma base, que você vai jogar sobre uma outra solução de um outro ácido ou uma outra base. Quando você joga um sobre o outro, um reage com o outro. Então, quando nós fazemos a mistura de um ácido com uma base, o que vai acontecer? O ácido vai reagir com a base. Então, nós usamos uma solução aqui que tem concentração conhecida, que a gente chama de solução padrão, e aqui nós vamos ter uma solução problema, que é aquela que eu não sei a concentração. Então, vamos imaginar que nós vamos lá no supermercado, e nós faríamos isso em laboratório, né, se estivéssemos aí. Você vai no supermercado, compra lá uma determinada marca de vinagre, que tem ácido acético, e eu quero saber qual é a concentração desse vinagre. Essa é a minha dúvida, essa é a minha solução problema. Para nós calcularmos a concentração desse vinagre comercial que nós pegamos lá no supermercado, nós vamos usar a concentração aqui de uma base que vai reagir com esse ácido que é o vinagre, que deve ter concentração conhecida. E aí nós vamos jogar a base sobre o ácido. E vamos jogar a base sobre o ácido até que todo o ácido que está aqui seja neutralizado. Só que daí vem uma dúvida, professor. E como é que eu sei que todo o ácido aqui foi neutralizado? Nós sabemos isso pela mudança de coloração, pela mudança de cor da solução. Nós usamos aqui o que nós chamamos um indicador ácido-base, que vocês viram quando estudaram lá os ácidos, as bases e tal. Esse indicador ácido-base é uma substância que muda de cor, indicando a mudança de acidez do meio. E o principal indicador ácido-base que a gente usa nesses casos é a chamada fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador que em meio ácido ela fica incolor. Então, se nós colocarmos aqui o vinagre que nós compramos no supermercado lá, de preferência o vinagre de álcool, que não tem cor, isso aqui vai ficar incolor. E em meio básico, essa fenolftaleína fica rosa, vermelha, violeta, depende do pH do meio. Então, quando tu colocou o vinagre aqui, junto colocou a fenolftaleína, isso aqui ficou incolor, sem cor nenhuma. Quando você joga a base em cima, quando cai esse pinguinho de base, pessoal, ao redor do pingo tu já vê que fica rosa, vermelho. Só que daí desaparece a cor. E por que desaparece? Porque toda a base que caiu aqui foi neutralizada pelo ácido. Então, vai desaparecer. Tudo bem? Joga a base, fica vermelho, desaparece, fica vermelho, desaparece, fica vermelho, desaparece. Até que vai chegar um ponto que tu jogou a base, ficou vermelho e a cor se manteve vermelha. Se a cor se manteve vermelha, o que está indicando? Está indicando que todo o ácido que está aí foi neutralizado e aí o meio está começando a ficar básico, ou seja, tem mais base do que ácido. Nesse ponto, você vai ali, fecha a torneirinha e determina qual foi o volume que você gastou para fazer esse processo, que nós chamamos de titulação ácido-base. Titular significa determinar a concentração, determinar o título. Né? O título é a concentração da solução. Então, quando você vê que mudou de cor, significa que acabou a reação. Você neutralizou todo o ácido que tinha aqui embaixo. Então, fechou a torneirinha, você vai ver qual é o volume que você utilizou. E aí, a fórmula que você vai usar é essa aqui, ó. MAVA igual a MBVB. A é ácido, B é base. Só que temos um problema. Qual é o problema? O problema é que vai depender qual é o ácido e qual é a base que você está trabalhando. Deixa eu lá buscar aqui, porque fica a fórmula, na verdade, ela é muito parecida com essa aqui. Ó, né? Só que aqui tu tem, na fórmula da diluição, tu tem índice 1 e índice 2, que indica a solução 1 e solução 2. E aqui, para diferenciar de lá, não era essa que eu queria, aqui para eu diferenciar de lá, eu vou pegar
essa aqui que eu quero. Vamos lá, vamos copiar aqui. Para diferenciar da diluição, porque a fórmula na verdade é a mesma, ao invés de colocar 1 e 2, que é a solução 1 e solução 2, eu vou colocar concentração do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à concentração da base, Mb, vezes o volume da base, que é o Mb. Então, aqui nós vamos dizer que é MaVa igual a MbVb. Tudo bem? Porém, todavia, contudo, entretanto, veja que ali está multiplicando x1 e x2. E o que é esse x1 e x2? O x1 é o número de H+ do ácido. Tá lá, x1 é o número de H+ do ácido. Tá? E o x2 é o número de OH- da base. Então, ó, x1 é quantos H+ o ácido tem. x2 é quantos OH- a base tem. Vamos lá. x1, então, vai ser o número de H+ do ácido. E x2 vai ser o número de OH- da base. Ó. Então, você tem as duas coisas que você tem que considerar aqui. Ó. Tá? Vamos botar aqui. Ó. Então, você tem lá o x2. Aqui você tem o x1. Ó. Então, esse x1 é o número de H+, e o x2 é o número de OH-. Então, se você pegar para reagir, né? Por exemplo, um ácido, que é o ácido acético, né? O ácido acético só tem um H+. Só tem um H+. Eu posso chamar esse ácido acético, aqui não me interessou. Olha lá, vamos chamar esse ácido acético de H, deixa eu copiar aqui. Copiei, joga lá. Vamos lá, vamos chamar esse ácido acético assim, ó, pessoal. Ó, vamos considerar que o ácido acético, a fórmula dele, ó. Tô chegando. O ácido acético, seja H, tem um H. Tinha que sair isso aqui, sobrescrito. Sobrescrito isso aqui. Sai daí, rapaz. Então, esse ácido acético, vamos considerar que ele seja HAC, tá? Ácido acético. Tudo bem? Eu vou misturar com uma base, né, que eu vou considerar que seja, olha lá, NaOH. Então, o ácido é o ácido acético, a base é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, tanto o ácido quanto a base, o ácido apresenta um H+, e a base apresenta um OH-. Então, nós vamos dizer que o X do ácido é 1, que o número de H+ é 1, e que o X da base também é 1. Então, nesse caso, pessoal, vale a fórmula MaVa igual a MbVb, que é 1 MaVa, 1 MbVb. Mas pode acontecer, então, olha lá, imagina que eu vou misturar agora, vamos lá, seu Luiz Henrique, copiei aqui, eu vou misturar um outro ácido com uma outra base. Tudo bem? Vou misturar aí ácido sulfúrico. Para quem lembra, o ácido sulfúrico é o H2SO4. Vamos misturar o ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, pode ser. Né? Tudo bem, pode ser o hidróxido de sódio. Só que se agora tu misturar o ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o número de H e o número de OH vai ser diferente. Aqui tu tem 2H e aqui tu tem 1H. Então, a fórmula não pode ser a mesma. Então, nesse caso, a fórmula que você vai usar vai ser... Olha aqui que vai ser. Vou jogar ela aqui para baixo. Como tu tem 2H+ no ácido, a fórmula que tu usa vai ser 2MaVa é igual a 1 MbVb. Só tem um OH na base. Se você pegar outro ácido, outra base, vamos pegar lá, pegar outro exemplo. Atenção. Chegar lá. Então, vamos aqui. Ó. Vamos pegar aqui, né, um outro ácido, uma outra base. Vamos botar aqui e jogar aqui para baixo. Vamos pegar assim, ó. Calminha aí. Vamos pegar um H3PO4, um ácido fosfórico, H3PO4,
Vamos misturar com uma outra base aqui. Vai para cá. Travou aqui. Foi. Vamos misturar com uma outra base aqui, pessoal, que é o CaOH2. Então, veja o que aconteceu. Agora tem um ácido que tem 3 hidrogênios e uma base que tem 2 hidroxilas. Que fórmula nós vamos usar agora? Vamos ver, então. A fórmula que nós vamos usar. Copia, cola, vem para cá. Vamos ver se você já entendeu. Já entendeu? Pensou aí na fórmula ou não? Olha lá, que fórmula eu vou usar? Quantos H tem no ácido? 3. Então, 3MaVa igual a... Quantos OH tem na base? Quantos? 2MbVb. Então, falou em misturar ácido com base, é uma mistura diferente, não é uma mistura de soluções que têm o mesmo soluto. Então, a fórmula muda. A fórmula depende de quem é quem. Normalmente, a maioria dos casos, vocês vão observar nos exercícios, a mistura se dá a partir de bases e ácidos que têm o mesmo número de hidrogênios e hidroxilas. Daí a fórmula é sempre MaVa e MbVb. Normalmente, mas às vezes não. E quando não, você tem que ter esse cuidado. Então vejam aí, se você olhar o que você tem, essa aula você já tem, a aula está lá no início, é a mesma aula, está uma sequência, né, das questões. Se você olhar o que você tem aí nos exercícios, veja o que você tem aí no exercício 1, nós já fizemos. Estão lembrados lá que nós fizemos esse 1, né? Vamos tirar isso aqui. Isso aqui está meio preenchimento. Vamos botar sem preenchimento, que não precisa de preenchimento. Isso aqui eu acho que está meio que agrupado. Vamos ver se a gente desagrupa. Isso, vamos desagrupar. Isso aí. Aí tem coisa aqui que eu posso tirar. Tiro aqui, que são questões, né, de vestibular que eu tinha tapado. Aí, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma questãozinha, né? Vê a questão que você tem, ó. Vamos ver se eu boto aqui. Sem foto, fazer essa de baixo aí. Nós temos aqui, ó, 30 ml de uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio vão neutralizar 100 ml de uma solução de um ácido. Se não falou nada, está implícito que esse ácido tem 1 H+. A concentração de H+ nessa solução é quanto? Então, olha lá, 30 ml era 1 molar de hidróxido de sódio. Então, tem volume da base igual 30 ml. Tudo bem? Ele está dizendo que a concentração dessa base é 0,1 molar. Então, concentração da base igual 0,1 molar. 0,1 mol por litro. Está dizendo que vai neutralizar 100 ml de uma solução ácida. Volume do ácido, então, volume do ácido igual 100 ml. Ele quer saber qual é a concentração molar desse ácido, portanto. Então, nesse caso, basta você usar a fórmula. Que fórmula nós vamos usar? Gente, se o ácido e a base ambos têm 1 H+ e 1 H-, a fórmula é simplesmente 1, que não precisa usar, Ma vezes Va igual a Mb vezes Vb. Pronto. Aí você tem os valores, né? Tem os valores que já estão colocados aí. Concentração do ácido. Concentração do ácido. Você quer saber? Ma, você não sabe, vezes volume do ácido, 100 ml, isso vai ser igual a concentração da base, 0,1, vezes volume da base, que é 30. Pronto, 0,1 vezes 30 dá 3, 3 dividido por 100, 0,03, resposta, letra D de jeans, está lá um corpo estendido no chão. Perceberam? Então, uma questão tranquila, fácil. É só você fazer o cálculozinho, você já tem a questão bem facinha de ser resolvida. Aí já tem a resposta colocada aí, vou colocar se alguém não pegou. Concentração molar do ácido igual a 0,03 mol por litro, considerando que estamos falando de concentração. Beleza aqui, gente? Aí nós temos
para cima. Aí nós temos aí, segunda questão. No laboratório de química são colocados a reagir completamente 100 ml de solução de hidróxido de sódio com 30 ml de solução de ácido clorídrico 1,5 molar. Qual é a molaridade de hidróxido de sódio? Então, de novo, hidróxido de sódio NaOH, mesma fórmula. A fórmula é exatamente a mesma, proporção 1 para 1, como eu falei para vocês. Ó. A maioria disso trabalha com... Caraca! A maioria disso trabalha com a mesma fórmula. Vamos jogar lá. Ok. Então, a concentração molar do ácido... Caiu fora. Concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Ele forneceu para você, né, qual é a concentração que você tem. Onde é que eu estou lá? Eu me perdi. Ele está fornecendo para vocês, ó lá. Agora são colocados 100 ml de solução de hidróxido de sódio, então está volando o volume da base. 30 ml do ácido, volume do ácido, concentração do ácido. Então, concentração do ácido é 1,5 vezes volume do ácido, 30 ml, 30, igual concentração da base. Ele quer saber concentração da base vezes volume da base, que são 100. Pronto. 1,5 vezes 30 dá 45. 45 dividido por 100 vai dar 0,45. Portanto, concentração molar desta base é igual a 0,45 mol por litro. Tá? Mol por litro. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta. Então, já sabemos 0,45. Então, a resposta vai ser uma dessas aqui. Agora, ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio que tem aqui. Essa é a concentração, 0,45 mol por litro. Só que está falando que está trabalhando com quanto? Com 100 ml, né? 100 ml. Então, tu tem 0,45 mol em 1 litro, mas como tu tem 100 ml, em 100 ml tu vai ter quanto? 100 ml ou T, 0,45 mol. Vamos ver qual é a massa molar do hidróxido de sódio, NaOH. Então, NaOH. O Na é 23, ó, Na é 23, mais oxigênio é 16, mais o hidrogênio é 1, isso vai dar um total de 40. O que é 40? 40 é a massa equivalente a 1 mol de hidróxido de sódio. 1 mol de NaOH vai ter uma massa equivalente a 40 gramas. Agora, a questão é que eu não tenho 1 mol de hidróxido de sódio. Eu tenho quanto de hidróxido de sódio? Eu tenho 0,45 mol por litro, mas eu não tenho litro, eu tenho 100 ml, então eu tenho 0,045 mol. Se eu tenho 0,045 mol de hidróxido de sódio, quantos gramas eu tenho aí? Então, é 0,045 vezes 40. Tá? Buscamos nossa linda calculadora, tá? Onde é que isso está, a calculadora linda, maravilhosa? Então, vai ficar 0,045, então, 0,045 vezes 40. 0,045 vezes 40 vai ser igual a 1,8. Voltamos lá para ver se vamos achar. Resposta aqui, x igual a 1,8 gramas. Resposta, portanto, letra B de bonito, B de Luiz Henrique, B de eu mesmo. Tá aí. Fechou, moçada? Então, essa é uma forma que você tem aí de fazer esses cálculos. E eu estou mandando, neste momento, junto com esses links aí das aulas, estou mandando uma lista de exercícios para que você possa se divertir. Porque isso, na verdade, é uma grande diversão. Isso é um parque de diversões. Luiz Henrique Carreiro Waltz. Valeu, moçada. Continue bem. Abraço.